Avivamento. Irmãos, nós cristãos, nós precisamos muito aprender uma palavra que se chama o quê? Amor. Nós precisamos saber que Jesus Cristo, ele é o quê? O amor. E o primeiro passo para você guardar uma palavra é quando gera no seu coração uma palavra amor. É a primeira mudança que tem dentro de você, é quando gera essa palavra chamada o quê? Amor. Quem não ama, não guarda a palavra. Porque quem faz você guardar a palavra é o amor que você tem aos seus irmãos e a Deus. O verdadeiro evangelho, irmão, não é como Cacá pregou, rodar, pular. Jesus disse: se você não ama o seu irmão, você negou o quê? A sua fé. Então, o amor, irmão, é aquele que tira o seu irmão do, dê a mão aí, do buraco. O amor é quando você vê o seu irmão passando fome, você diz assim: rapaz, eu vou levar um prato de comida para ele. O amor é quando você vê uma pessoa que está fraca, que está sem força para buscar a Deus, você vai lá e traz uma palavra de força para aquela pessoa. Olha, levanta a cabeça, Deus te ama, Deus ele quer te fortalecer. O amor é isso, irmão. O verdadeiro evangelho é o amor. Jesus ele pegou uma bacia com água, colocou uma toalha sobre os seus pinhaços e colocou sobre os pés dos seus apóstolos e começou a lavar o quê? Os pés. Então ele ensinou o quê? Que ele, mesmo sendo mestre, mesmo sendo senhor de todas as coisas, ele se tornou uma pessoa o quê? Humilde. Ele se submeteu a lavar os pés dos seus discípulos. Então é isso que Deus quer, irmão, do verdadeiro evangelho. É o amor. Porque se o pastor for ver a falha de vocês, o defeito de vocês, então eu não sou mais pastor. Eu deixo de ser pastor. Se o pastor ele for uma pessoa sem misericórdia, sem uma sabedoria para poder fortalecer, está lá em Ezequiel 34, que o pastor ele não pode se apacentar a si mesmo, ele tem que apacentar quem? As ovelhas. A fraca não fortaleceste, a desgarrada não fosse buscar, a doente não curaste, mas usaste de rigor e dureza. Então se o pastor, irmão, ele usar de rigor e dureza com a sua igreja, aqui não fica ninguém aqui, irmão. Sim ou não? Eu estou enganado? Quem é de vocês que não peca aqui? Quem é de vocês aqui que não falha? Tem momento que eu chego aqui nessa igreja aqui, irmão, só a graça. Eu dobro meu joelho ali, choro, peço a Deus misericórdia, perdão. Isso que eu me esforço para servir a Deus, eu me esforço. Se tem uma pessoa que ama a Deus e tem temor a Deus, mas eu me esforço, mas tem hora que eu faço besteira. Tem hora que eu falho, tem hora que eu dou mancada, tem hora que eu é como se dá um branco em nós. E aí a gente faz coisas que depois, meu Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? Mas aí quando você dobra seu joelho, você não fica feliz quando o Senhor te perdoa, sim ou não? Então da mesma sorte nós temos que ter amor pelos nossos irmãos. Então um irmão que ama outro não quer matar ele, sim ou não? Ou quer matar ela. Por exemplo, Vitória, ela é dirigente do conjunto das senhoras. Aí Vitória tenta matar uma das irmãs do conjunto da senhora, então ela não tem amor. Porque o Espírito Santo não mata, o Espírito Santo dá vida, diga glória a Deus. O Espírito Santo não derruba, o Espírito Santo liberta, o Espírito Santo levanta. Ainda que você veja qualquer falha no seu irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar e vai dizer: meu irmão, conta comigo, porque nós vamos orar e Deus vai te dar a vitória. Diga glória a Deus. Então esse é o verdadeiro amor do Espírito Santo. Quantas pessoas já saem dessa igreja lascando o meu nome, rasgando o meu nome, mas quando elas chegam eu trato bem.
esqueço de tudo, faço de conta que eu nem ouvi. Porque se eu fosse ouvir conversas, irmãos, eu já tinha pedido para o meu pastor presidente: meu Deus, tira daqui, manda eu para outra cidade. Mas você veja que eu não vejo essas coisas, sabe por quê? Porque o amor encobre uma multidão de pecado. O amor encobre uma multidão de pecado. Então, essa igreja é uma igreja que ela cobra muito, exige muito, porque esse é um dever de um pastor fazer isso. Mas o dever do pastor também é levantar os fracos, caídos, doentes, sim ou não? Ajudar as pessoas que precisam da presença do Espírito Santo. Então, o verdadeiro avivamento não é rodar, não é pular. O verdadeiro avivamento, eu vou ser até conto um pouquinho diferente do que eles pregaram. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão, é quando você ama o seu irmão. Você prova que Deus está na sua vida quando você ama o seu irmão. Quando você tem em você os frutos do Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo é a palavra amor. O segundo fruto do Espírito Santo é alegria. O terceiro fruto do Espírito Santo é paz. O quarto é misericórdia, mansidão, temperança, domínio próprio. Então essas coisas, quando está dentro de você, mostra que você tem a presença do Espírito Santo e que você vive o verdadeiro evangelho, e em você está o verdadeiro avivamento da palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Se você mostrar diferente, Deus não está em você. O amor de um pai para sua mãe, para um filho, é quando ele vê seu filho fazendo coisa errada e corrige. Meu filho, vem cá. Você roubou essa galinha? Roubei, papai. Olha, meu filho, dessa primeira vez, papai vai fazer diferente. Papai vai pegar você, vai na casa da pessoa que você roubou. Você vai devolver a galinha. Eu não vou bater em você não, vou dar uma correçãozinha. Você vai passar uns 10 dias sem celular, um exemplo. Agora, se meu filho roubar a galinha outra vez, aí meu filho vai para a chibata. Sim ou não? Aí, um pouco tempo, o menino chega com a galinha. Então a história já é diferente, sim ou não? Porque desobedeceu a segunda vez. Então por isso, irmãos, que Jesus Cristo, o amor dele é tão grande por nós, que imagina quantas besteiras você faz por dia. Pensa. Por dia, eu tô falando, é por dia. Cada dia que você se levanta na semana, quantas vezes você não entristece o Espírito Santo? Quantas vezes nós não magoamos o Espírito Santo com palavrões, com brigas, com confusões, com falatórios, às vezes com práticas, às vezes com ações. Nós entristecemos o Espírito Santo de tal maneira que o amor dele é tão grande por nós, que mesmo nós, arrogante que nós seja, mas quando nós dobramos o nosso joelho e diz: Senhor, eu reconheço, aí Jesus lá do alto céu, ele derrama o sangue dele e te perdoa de todo o pecado, sim ou não? Então quem é de nós, irmãos, para julgar os outros? Quem é de nós melhor do que os outros? Eu não posso ser melhor do que Zé Nunes, e nem devo, Zé Nunes. Porque a partir do momento que eu acho melhor do que você, então eu saio do verdadeiro cristianismo, do amor de Deus. Nunca nós devemos querer ser superior, mas se o próprio Jesus, ele pegou a bacia, lavou os pés dos seus discípulos e disse: eu sendo o Senhor, estou fazendo isso, vocês também façam pelos seus irmãos, amém? Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes, perdoarás. Jesus disse: não só 7, mas 70 vezes 7 perdoará o teu irmão. Isso por ano, pastor? Não, isso por dia. Mas nós somos maus.
Nós temos o coração endurecido porque nós queremos que Deus nos perdoe, que Deus nos cure, que Deus abra a porta de emprego para nós. Nós queremos que Deus, Ele guarde a nossa casa, a nossa família. Nós queremos que Deus faça tanta coisa por nossa vida. Mas aquilo que você quer para você, queira para o teu irmão também. Porque quando você mede uma pessoa, quando você julga uma pessoa, quando você humilha uma pessoa, pode ter certeza que vai vir um prêmio para você também. Quando você trata mal uma pessoa, quando você julga, quando você despreza uma pessoa, pode ter certeza que a mão de Deus vai vir sobre a tua vida. Mas também quando você ama, quando você dá o melhor que você pode dar, quando você se torna uma pessoa amorosa, quando você levanta as pessoas que estão caídas, quando você é aquela pessoa que tira a roupa do teu corpo e dá para o teu irmão, pode ter certeza que a mão de Deus vai te abençoar também. Diga glória a Deus. É dando que se recebe, irmão. É dando que se recebe. Quando você dá, Jesus disse: eu tive preso, não fosse me visitar. Eu tive doente, não fosse me curar, não fosse levar um remédio para mim. Eu tive sede e não me deste de beber. Estive sozinho, não fosse lá me visitar. Aí perguntaram: mestre, como me explica melhor o que é isso? Jesus diz: toda vez que você faz um dos meus pequenininhos, não estão fazendo para eles, mas estão fazendo para mim. Diga glória a Deus. Quando você dá o seu melhor para o seu irmão, pode ter certeza que você está dando o seu melhor para Deus. E quando você for dar algo ao seu irmão, não dê porqueira, não. Quando você for dar algo ao seu irmão, não dê bichado, não dê manchado. Dê o melhor para seu irmão, porque você dá o melhor para teu irmão e Deus vai dar o melhor para a tua vida também. Diga glória a Deus. Por isso que muitas pessoas, irmão, só vivem doente. Por isso que muitas pessoas só vivem atribulado, angustiado, oprimido. Porque não tem o amor dentro do seu. Quem tem amor tem paz. Quem tem amor tem alegria. Quem tem amor tem mansidão. Quem tem a mansidão tem a temperança. Quem tem a temperança tem o domínio próprio. E quem tem o domínio próprio tem a presença do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Então o verdadeiro evangelho, vou repetir novamente, vou até contradizer as pregações de hoje. Porque Jesus disse que ainda que você guarde a minha palavra, vocês vão compreender isso agora. Ainda que vocês guardem a minha palavra, ainda que vocês sacrifiquem o vosso corpo no fogo, mas se não tiver amor, para nada serve. Ainda que você louve bonito, ainda que você pregue bonito, ainda que você não perca culto, ainda que você seja uma pessoa que lê Bíblia direto, pessoas que preguem, faça tudo, mas se você não for uma pessoa que tem em você amor, você está perdendo seu tempo. Porque as igrejas estão cheias disso. Pessoas que pregam bonito, pessoas que louvam bonito, pessoas que se vestem bem, pessoas que conversam bem, mas pessoas que não têm amor. Então, estão perdendo tempo, vão perder a presença do Espírito Santo. Melhor que você não pregue, melhor que você não louve, melhor que você se sente na igreja ou venha um culto na semana, mas que você seja uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, cheia de amor. Quem tem amor é diferente. Irmão, quem tem amor é assim. Não precisa ninguém falar. Quando você tem amor, quando você vê seu irmão sofrendo, você sente a dor do seu irmão. Quando você vê seu irmão passando fome, você sente a dor. Você sai desesperado. Se for possível, tu vai na bodega, compra 1 quilo de arroz, compra 1 quilo de feijão. As pessoas perguntam: eu quero. Vai falar: não, eu estou comprando aqui. E também quem ama também não sai contando o que dá para os outros. Porque aí é glória. Então esse é o amor, irmão. Você vê teu irmão doente, você não diz a ninguém, você vai e compra uma caixa de remédio lá na farmácia, está aqui, meu irmãozinho, você não tem condição de comprar, mas está aqui, ó, eu te dou. Esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Você vê o seu irmão sofrendo, passando luta, você vai lá trazer uma palavra de força. Olha, meu irmão, Deus vai te dar escape, Deus vai te dar alegria.
O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Então esse, irmãos, é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor, o verdadeiro cristão e o verdadeiro avivamento que tem na vida de um cristão, é quando você ama o seu irmão. E quem ama o seu irmão, não procura matá-lo, não procura destruí-lo. Por isso que eu sempre digo que essa igreja hoje, graças a Deus, está uma igreja diferente, porque aquela igreja que nós tínhamos lá embaixo era um inferno. Os conjuntos eram um falatório do inferno, demônios. Os conjuntos dos jovens eram jovens fumando maconha, ia para as farras, chegava na igreja, era briga de obreiro, uns obreiros falando mal uns dos outros, era uma cachorrada, meu irmão, era um demônio terrível. Mas aonde tem amor, não tem guerra. Aonde tem amor, tem paz. Diga glória a Deus. Tem alegria, não tem dissensão, não tem contenda, não tem confusão. Aonde tem o Espírito Santo, irmão, prospera a paz e a alegria do poder do Espírito Santo, irmão. E aí todos que andam na paz, andam com a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Estou muito alegre com essa igreja hoje, graças a Deus. Dou parabéns primeiramente para o Espírito Santo e para vocês que estão se mantendo cristãos, estão se mantendo pessoas de Deus. Continue desse jeito para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, né? E que Deus possa abençoar. Então esse é o verdadeiro avivamento. Amor, 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 amor e amor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.